Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje aqui comigo tenho a Ana Sofia Costa. Ela é natural de Matosinhos e neste momento está a viver na Alemanha. Olá, Ana, muito bem-vinda. Olá, Cia. Ana, há quanto tempo é que estás a viver aqui na Alemanha e o que é que te trouxe para aqui? Na prática já vim para a Alemanha duas vezes. A primeira vez em 2008, após ter terminado a licenciatura, o que me trouxe foi um estágio no âmbito do programa Leonardo da Vinci, ou seja, um estágio profissional, do que inicialmente era um plano de 6 meses, acabei por ficar 5 anos e meio, sendo que em 2013 regressei a Portugal, onde estive durante 5 anos, e em 2018 regressei para a Alemanha e concretamente também para Aachen, onde já tinha estado. Quando escolheste vir pela primeira vez para a Alemanha, foi uma escolha tua ou só havia essa possibilidade para fazeres o estágio? Não, a questão com os estágios no âmbito do programa Leonardo da Vinci é que nós próprios temos que escolher um sítio que nos aceite. E eu costumo dizer que a minha vinda para Aachen foi um acaso, porque na altura eu sabia que queria fazer o estágio fora, sabia que o estágio tinha que ser na Europa, mas tendo em conta que eu trabalho ou faço um trabalho bastante clínico, sabia que a questão da barreira da língua seria um pouco importante. Eu tinha tido alemão no secundário, mas na altura não me passou sequer pela cabeça pensar em lugar de estágio fora de um país onde eu estivesse bastante confortável com a língua. E seria mais Reino Unido, ainda pensei Espanha, mas já era um bocadinho a pesar. O que aconteceu foi que eu, na realidade, quando andava mais ou menos à procura de um sítio, fui a um workshop no Centro de Reabilitação de Alcoleitão sobre reabilitação cognitiva. E conheci um professor que depois se tornou meu orientador de estágio, que na altura investigava alguns temas sobre os quais eu também estava a fazer a minha tese de mestrado, e no decorrer dessa troca de informação acerca de alguns pormenores de investigação, num e-mail que eu lhe enviei, perguntei se haveria a possibilidade de fazer o estágio em Aachen. Entretanto, já me tinha informado um bocadinho sobre como era o hospital, possibilidades é que havia, e também na altura tive de certa forma o reforço da minha, na altura, supervisora de mestrado, que também tem algumas ligações à Alemanha e por isso conhecia e disse que achava que seria uma boa opção. Na altura, a única resposta que eu obtive foi: desde que fala alemão, pode vir. E eu fui bastante aventureira e disse: sim, quer dizer, sei umas coisas. E por isso não era o meu plano vir para a Alemanha, não era também o meu plano ficar tanto tempo na Alemanha, mas pronto, as coisas foram acontecendo, porque as coisas foram correndo bem. Olha, e mesmo, tu tiveste quanto tempo alemão? Foi 2 anos? Disseste no secundário? 3 anos, sim. 3 anos. Sim, décimo segundo. E como é que foi chegares aqui à Alemanha? Sentiste aí alguma diferença? Porque o alemão que aprendemos na escola não tem nada. Não dá para grande coisa, é verdade. Mas ajuda. Eu, entretanto, pronto, como eu já sabia que vinha para a Alemanha, ainda cheguei a fazer um curso intensivo de um mês, acho que todos os dias, realmente, na Universidade do Minho, curiosamente. O que me serviu quase para refrescar algumas coisas, mas muito ao nível A1, provavelmente, ou seja, o básico do básico. Para sobreviver, não é? Sim. Mas claro que na altura, quando eu cheguei, muita da comunicação foi feita em inglês, não é? Com a vantagem, claro, de estar num contexto de estágio profissional em que isso é possível, pelo menos com os orientadores.
e com as pessoas que na altura também me ajudaram na adaptação. Mas, claro, foi um choque. Quando eu penso nesse tempo e olho para trás, penso que se calhar agora foi aventura a mais. Mas acho que na altura nem sequer tive dúvidas em que seria possível. Ia-te perguntar se alguma vez pensaste em desistir, ou sentiste mesmo aquela, sabes, aquela aflição de ai, no que eu me fui meter. Não, por acaso não, porque acho que tive sorte de realmente ter sido muito bem recebida, das pessoas serem muito abertas. Uma coisa que eu aprendi também logo no início foi, a gente me dizia, escolheste o sítio certo, em termos, porque a região, não é, da Renânia Norte-Westfália também é conhecida por ser assim um bocado mais liberal, são mais extrovertidos. E pronto, eu moro para todos os efeitos numa cidade fronteiriça, em que uma cidade universitária, realmente há muito um contexto muito internacional e acho que isso facilitou a integração porque eles também já estão habituados a receber pessoas de muitos sítios. Portanto, já estão abertos, não é? Ana, tu ainda não disseste qual é que é a tua área de formação e em que é que trabalhas? Sim. Eu estudei Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e fiz na altura já a especialização na área de Neuropsicologia e também Psicologia da Linguagem e pronto, e soube desde bastante cedo no curso que era essa realmente a área que me interessava. E foi a área que eu também procurei obter mais formação e foi isso que me trouxe primariamente para a Alemanha, foi ter mais formação na área de psicologia, especificamente em neuropsicologia. Eu já tinha feito estágio no contexto do curso em Portugal, por isso, claro, já sabia mais ou menos como é que as coisas poderiam ser, né, em termos profissionais, mas também tive a oportunidade na altura e também o interesse em vir para um sítio em que podia não só fazer trabalho clínico, mas também fazer investigação. E basicamente desde essa altura é o que eu tenho vindo sempre a fazer. Trabalhei sempre como neuropsicóloga, sempre no serviço de neurologia e sempre a fazer investigação, por vezes mais intensivamente do que outras. Portanto, chegaste a trabalhar em Portugal na tua área de formação? Eu cheguei a trabalhar em Portugal no período em que estive em Portugal entre 2013 e 2015, em que trabalhei no Serviço de Neurologia do Hospital de Braga. Mas no período em que, depois de ter terminado o curso e ter vindo fazer o estágio para a Alemanha, também ainda trabalhei, mas foram talvez uns 5 meses, porque eu já sabia que vinha fazer o estágio, por isso isso já estava um bocadinho pré-determinado. Estou a perguntar-te isto para realmente, no fundo, saber se notaste aqui uma grande diferença entre a realidade portuguesa e a realidade alemã. Pois, eu tive as duas coisas, não é? Porque basicamente o meu percurso profissional, para todos os efeitos, começou aqui, começou na Alemanha, e depois regressando a Portugal eu tive que me adaptar ao contexto português. E agora regressando outra vez para Aachen, acabei por ter que me adaptar novamente, embora pronto, já conhecia um bocadinho os cantos à casa, já sabia com contar. Mas, claro, há muitas diferenças. Principalmente quando se fala nos cuidados de saúde, no Sistema Nacional de Saúde, como as coisas estão organizadas, mas acho que não posso dizer que foi assim um choque também absoluto. Acho que quer um sítio, quer outro tem vantagens e desvantagens, ou coisas que funcionam melhor ou pior, e pelo menos para mim, profissionalmente e também pessoalmente, foi sempre a tentativa de pronto, tirar a melhor coisa do sítio onde estou e do que estou a viver no momento. Olha, e então o que é que te fez voltar novamente para a Alemanha? O que me fez voltar novamente para a Alemanha foi mais o desejo de querer fazer mais investigação. Não foi também uma decisão só minha, foi uma decisão para todos os efeitos de família, de aceitar novos desafios. E na altura, quando pronto, foi quase proposto o desafio de fazermos isto,
A Alemanha, pelo menos para mim, era um destino um bocado óbvio, porque né, eu tinha a experiência de ter Exato. trabalhado cá, tinha alguns contactos, mas tinha um doutoramento feito na Alemanha, conseguia dominar a língua o suficiente para trabalhar, e isso acabou por ser, né, vantajoso no regresso. O meu plano nunca foi voltar para o sítio onde já tinha estado, isso foi outra vez um pouco um acaso. Quais é que são as tuas maiores paixões, Ana? Minhas maiores paixões. Eu posso dizer que realmente o meu trabalho também é uma das grandes paixões que eu tenho, pelo menos eu gosto muito do que faço, principalmente de combinar a clínica com a investigação. Já aprendi, entretanto, que acho que consigo viver mal sem uma das duas vertentes. Claro que depois tenho muitas outras coisas que gosto muito de fazer, algumas delas agora mais difíceis nos tempos que correm, e algumas que, claro, também têm muito a ver com Portugal e que neste momento estão mais à distância, ou pelo menos estão mais difíceis de alcançar tão facilmente como noutras alturas. Costumas a falar com muitos portugueses? Costumas a estar com portugueses? Tenho alguns amigos portugueses aqui em Aachen que já conheço há muitos anos, se calhar há mais de 10 anos. Vai-se conhecendo sempre mais algumas pessoas. Eu trabalho num edifício com uns quantos milhares de pessoas, e há sempre um ou outro português em algum corredor, em algum serviço. Mas devo dizer que provavelmente na minha primeira estadia por Aachen tinha realmente mais contacto com portugueses, porque também tinha mais contacto com os estudantes na altura, o que acabou por criar alguns laços com pessoas que depois também acabaram por ficar por cá, a fazer doutoramento, fazer pós-doutoramento, e agora são contactos muito mais pontuais. Não posso dizer que tenha assim uma rede muito portuguesa aqui disponível. Em termos profissionais, já te aconteceu de acompanhar as pessoas portuguesas? Sim, já me aconteceu. Ou português ou pessoas de outras nacionalidades, mas que realmente falam português, eles ficam sempre muito surpreendidos. E às vezes é curioso porque há pessoas que já estão há tanto tempo na Alemanha que basicamente dizem, não, nem falo comigo em português porque que eu já nem consigo se calhar responder, e parte do trabalho que eu faço é muito de diagnóstico e de avaliação cognitiva em suspeita de demência, e por isso, claro, acaba por ser um bocado injusto fazer a avaliação numa língua que a pessoa diz, não, por favor, já não está à vontade. Mas sim, a comunidade aqui não é assim muito representativa, mas claro, existe, e ocasionalmente vou tendo alguns doentes que são realmente portugueses, mas na generalidade todos os doentes que eu tenho gostam muito de Portugal, que é sempre uma coisa muito boa de se ouvir. Quem é que não gosta de Portugal, não é? Nós somos realmente muito apreciados por várias nacionalidades. Ana, o que é que te sentiste ao deixar Portugal? Quer dizer, da primeira vez foi muita aventura realmente, não é? E eu vim sozinha para um sítio onde não conhecia absolutamente ninguém, com um quarto alugado à distância, que eu nem sequer sabia se existia ou não. E pronto, e muito aberta para aprender, e muito aberta para conhecer outra realidade, outras culturas, e acho que isso é realmente uma diferença bastante grande, o contacto que se tem com outras culturas. Mas na altura o meu plano, ou pelo menos na altura eu achava que era um plano, pronto, a curto, médio prazo, não é? Nunca foi a ideia realmente de ficar tanto tempo. Desta segunda vez acho que o sentimento se calhar um bocadinho mais agridoce,
mas com o mesmo sentido de desafio por outro lado também de familiaridade, não é? Porque eu vim para um sítio onde onde vivi mais anos do que, por exemplo, em Braga, não é? Já te sentias mais confortável, não é? Com este regresso, Sim, de certa é forma. completamente diferente uma pessoa regressar a um sítio onde, claro, conhece as ruas, sabe como é que as coisas funcionam, e isso é bastante, facilita muito. Portanto, a tua adaptação já, quer da primeira vez, quer da segunda, já foi assim bem tranquila, como disseste, foste bem acolhida, Sim. já tinhas aí umas bases de alemão, o que realmente também foi muito positivo. Houve alguma coisa que correu menos bem, Ana? Ou que sentes dificuldade aqui na integração na cultura alemã? Acho que isso acho que é natural. Acho que, por exemplo, em termos de integração em mais, se calhar, contactos ou rede de contactos, mais até a nível profissional, isso acontece de forma mais natural em Portugal, ou aconteceu de forma mais natural em Portugal, porque também acabo por ter uma bagagem, não é, de muitas pessoas que estudaram comigo, que eu conheci na faculdade, que trabalham na mesma área que eu, o que aqui não acontece. Isso tem que ser mais trabalhado, tem que ser mais procurado, mas é possível de ser feito, claro. Mas de uma maneira geral, penso que não, penso que não há assim nada que eu pensasse, se calhar, que podia ter sido de outra maneira, ou podia ter corrido um pouco melhor, ou pelo menos nada que seja específico ao sítio. Exato, ficasse tinhas marcado. Olha, na tua opinião, o que é que torna os profissionais diferenciadores dos demais? Independentemente do local. Sim. Quer dizer, pelo menos eu só posso falar pela área profissional que conheço. É um contexto muito específico. Não é? Trabalhar num hospital é trabalhar num mundo à parte, e trabalhar na academia também é um mundo um bocadinho à parte, e a combinação dos dois também acaba por ser um microcosmos às vezes. Acho que é preciso ser bastante resiliente, mas também acho que ajuda sempre a estar motivado. No meu caso, não é? Eu sei bastante bem porque é que faço as coisas, porque é que gosto do que faço, do dia a dia também clínico. Acho que a capacidade de trabalho ou disponibilidade, ou ser um bocado também fidedigna na resposta, de estar disponível, isso acaba por ajudar bastante. Mas acho que isso são características que são comuns a vários sítios. Não é? Exatamente. Olha, e tu achas que ser português é aqui uma mais-valia, pelo menos aqui na Alemanha, ou não faz acho grande? que sim. Acho que é uma mais-valia porque realmente, com muito poucas exceções, as pessoas, não é? Muitas vezes mesmo em contexto profissional de consulta, as pessoas, não é? Tentam adivinhar de onde é que eu sou, porque às vezes conseguem chegar lá porque eu tenho tantos apelidos e tantos nomes e já sabem, Portugal, não é? já sabem que Portugal, Espanha, mas sempre que acertam, ou sempre que eu lhes digo que sou portuguesa, eles estão sempre muito agradavelmente surpreendidos, ou seja, porque têm realmente ou boas experiências com o país. Claro que é sempre fácil ter boas experiências quando se vai de férias, habitualmente, mas também têm, habitualmente, ou contam que têm sempre bons contactos com portugueses, ou amigos portugueses, ou gostam muito da comida portuguesa. Ou seja, marcas logo aí pontos quando sim, sabem que és portuguesa. sim. Eu, a certa altura, já há vários anos atrás, um dos médicos costumava apresentar-me como a nossa neuropsicóloga portuguesa. Eu pensei, eu sou a única neuropsicóloga portuguesa, né? No hospital inteiro. Mas ele também fazia questão, não acho, não era questão de eu ser estrangeira, era
também que facilitava, acho, um pouco o contacto. Mas acho que as pessoas também, pronto, são curiosas. Se não conhecem Portugal, dizem, quero ir, sem dúvida, dos sítios. Ou quando conhecem, dizem coisas como, o Porto é a minha cidade preferida do mundo, quer dizer, e eu não posso dizer nada contra isso, né? Claro, sem dúvida. Por acaso já encontrei várias pessoas que me disseram Portugal ainda não visitei, mas não hei de morrer sem visitar. Já me falaram muito bem e é muito interessante, o carinho que eles têm pelo nosso país. Ana, achas que a Alemanha é de facto um país de oportunidades, como muita gente diz? Acho que sim, acho que depende da área, claro, mas acho que as oportunidades existem, o que já facilita muito. Um, e, uh, e de uma maneira geral, pelo menos do que eu conheço, eles estão muito abertos e são muito democráticos de forma como é que as oportunidades são dadas e como é que uma pessoa pode realmente também progredir e mostrar o valor que tem e as coisas que quer fazer um, por isso acho que de uma maneira geral sim, é sem dúvida algum um país bom para uma pessoa progredir no desenvolvimento profissional, de conhecer outras coisas, de ter outro tipo de oportunidades que têm muito a ver com como é que o sistema funciona, como é que... Exato. Na tua opinião, o que é que diferencia mais a Alemanha de Portugal em termos laborais? Quer dizer, tirando a questão óbvia dos salários, que não há que ser também minimizada, porque comparando o custo de vida, pelo menos na cidade onde eu vivo, com algumas exceções, talvez na renda, mas se calhar atualmente nem isso seria tão dispar. O custo de vida é mais ou menos comparável, mas o ordenado não tem comparação. Acho que, de certa forma, há mais estrutura ou hierarquia, mas pelo menos no contexto em que eu trabalho isso também não é assim tão óbvio ou tão implementado como noutras áreas do que eu ouço. Depois há pequenas coisas, não é? Há pequenas coisas que têm muito a ver também com as minhas funções, com a forma como eu trabalhava, não é? Da flexibilidade, de haver mais responsabilização individual do trabalho que é feito e não tanto a ideia de, ok, tens que trabalhar das 9 às 5, independentemente do que houver para fazer. Mas isso acabam por ser às vezes alguns pormenores, porque têm mais a ver com as instituições do que propriamente, se calhar, com culturas de trabalho, ou assim, sim. Mas achas a Alemanha melhor do que Portugal? De uma maneira geral, não. Acho que há pontos que são melhores, outros que há coisas mesmo do meu trabalho que eu preferiria muito mais fazer em Portugal. Que sei que são melhores, são mais bem feitas, mas pronto, mas isso também é da realidade que sim, da realidade que eu conheço. Há coisas que de uma forma geral, como é que tu descreves trabalhar na Alemanha? Se tivesses que fazer assim só, sei lá, 2, 3 palavras. eu trabalho muito, mas trabalho com gosto. Acho que o trabalho que eu faço é reconhecido, mas isso também acho que era em Portugal. Mas é um trabalho que dá caminho a mais, ou abre mais caminhos possíveis. E onde há a possibilidade de haver mais investimento, de haver ideias novas, de tentar mudar algumas coisas e haver realmente os recursos para que isso seja feito, o que acaba por ser atualmente em Portugal ainda uma limitação grande.
Olha, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em vir para a Alemanha trabalhar? Acho que sim, que ter um mínimo de básico de noção da língua ajuda, principalmente porque isso não é exclusivo dos alemães, mas e dependendo muito do contexto em que se trabalha, eles não serão assim muito abertos a falar outra língua, não é? Eu nunca tive essa oportunidade propriamente, não é? Eu tinha que falar com doentes, eles não iam falar comigo em inglês ou noutra língua que eu também dominasse mais. Mas acho que também o alemão aprende-se na Alemanha ou na Áustria ou no país mas pronto, é realmente no dia a dia e com os desafios que se vai tendo, e se calhar no início é tudo demasiado e demasiada informação, e uma pessoa se calhar percebe uma palavra, mas isso progressivamente melhora, não é? E de repente uma pessoa percebe-se, já consigo seguir uma conversa à hora do almoço, já consigo perceber o que estão a dizer na rádio, já consigo seguir um programa de televisão sem legendas, e depois progressivamente até já consigo perceber este dialeto um bocado mais incomum, ou consigo distinguir e consigo perceber, esta pessoa está a falar alemão, mas não é daqui da zona. Diz-me uma coisa, porque o alemão que nós aprendemos na escola é o básico, não é? É para o dia a dia. Para quem é formado, para quem tem um grau académico, como é que poderíamos aprender melhor a língua alemã já com o nível mais, digamos, mais técnico? O que é que tu aconselhas nesse sentido? Achas que basta o contacto ali no ambiente de trabalho, ou aconselhas efetivamente a tirar um curso de alemão mais especializado na área de trabalho da pessoa? Acho que deve depender um pouco também da área realmente de formação da pessoa. Eu sei que, por exemplo, na área da medicina há requisitos mínimos, não é, de língua para falar, para trabalhar na Alemanha, por exemplo, quer seja como médico, quer seja como enfermeiro. Curiosamente, para psicólogos não. mas, mas existem cursos, claro, também de alemão médico ou alemão para médicos, mas que já exigem um nível prévio de alemão geral, não é? E acho que isso faz sentido, porque eu posso dizer, por exemplo, no caso da medicina, ou na área médica de maneira geral, há sempre a possibilidade na Alemanha de utilizar muito os termos latinos, e por isso para nós acaba por ser uma facilidade de chegar lá sem sequer aprender as palavras alemãs. Mas claro, não é? Os doentes, as pessoas não usam os termos técnicos, usam outras palavras para descrever as mesmas coisas, tal como em Portugal, não usam termos técnicos, e isso acaba-se por aprender não só nesses cursos, mas também no dia a dia. Por isso, sim, de uma maneira geral, eu acho que recomendaria as pessoas de fazerem esse esforço também de aprender formalmente a língua, porque isso facilita muito em termos da comunicação, principalmente escrita. Porque, claro, no dia a dia uma pessoa é, se calhar, até capaz de manter uma conversa, mas para uma integração mais plena, é sem dúvida importante conseguir ler, escrever na língua, e isso vai-se conseguindo pouco a pouco, mas sem dúvida sem as bases de gramática é bastante difícil. Do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair de Portugal, Ana? Sim, no meu ponto de vista vale a pena sair de Portugal, regressar a Portugal, sair de Portugal, provavelmente regressar a Portugal daqui a uns tempos. Acho que sim, não é? Pelo menos no meu caso valeu a pena, também valeu a pena voltar a Portugal. Mas acho que tem muito a ver com os desafios que cada um se propõe, claro, também das necessidades. Eu saí de Portugal agora em 2018, não por necessidade, mas por vontade,
e isso acaba por facilitar muito a decisão também. Mas isso não representa também, não é, a realidade de toda a gente. É muito engraçado, Ana, porque às vezes ouvimos pessoas a dizer eu quando for não volto mais, porque parece que ficam cansadas de não, voltar a passar outra vez pelo processo de integração, apesar de já conhecerem o lugar, não é? Neste caso a Alemanha, mas voltarem cá, passar pelo processo de integração, tratar de tudo novamente, parece um processo tão, não é? Parece que estamos a começar outra vez do zero, por isso é que muita gente diz, eu quando for não volto. Mas se calhar não é assim um processo tão difícil, pelo menos como da primeira vez, não é? Não, acho que não, porque entretanto uma pessoa também, não é, já envelheceu uns anos, já tem mais experiência com várias outras coisas e também, não é, acaba por relativizar determinadas coisas. Claro que os problemas burocráticos ou as questões burocráticas são, sem dúvida alguma, transculturais, não, independentemente de onde estiver, eles vão existir. Mas eu isso posso dizer que, por acaso, em relação a burocracias, logísticas, o processo todo há uns anos atrás agora foi bastante rápido, ou todas as coisas que tiveram que ser tratadas foram tratadas sem grandes dificuldades, sem grandes problemas, o que foi uma grande surpresa. Porque a burocracia, infelizmente, é comparável nos dois países e aqui eles gostam realmente também de bastante, são muito inflexíveis em relação a determinadas coisas. Sim, sem dúvida, a Alemanha é conhecida pela sua burocracia. Ana, pensas um dia regressar a Portugal ou agora vai ser para ficar aqui mais uns bons tempos? Não, penso em regressar, não sei quando é que isso irá acontecer. Já da primeira vez, quando eu depois acabei por ficar, disse que não sabia quando é que eu iria regressar, mas provavelmente isso seria um plano. Quando regressei a Portugal, também sempre disse que não sabia, não saberia o que o futuro me esperava. E é um pouco o pensamento agora, enquanto tiver tudo a correr bem, eu tiver projetos que me interessem, coisas que também me desafiem e que acho que para já continuarei por aqui, mas sempre com a perspectiva de regressar. Para já vais deixar fluir. Sim, é um pouco esse o plano. Ana, em 3 palavras, como é que tu descreves Portugal? O que é que significa Portugal para ti? Casa, não. A família, e as pessoas, não é? Principalmente. Embora aqui também as tenha, não é? E estando em Portugal havia pessoas que eu sentia saudades na Alemanha, mas o contrário é bastante mais significativo, não é? Na outra direção. Ana, por que é que sentes mais saudades de Portugal? Por acaso, no outro dia também fizeram essa questão. E eu também, sinceramente, não sei bem responder, porque, quer dizer, acho que é um bocado dizer que sente saudades das pessoas, acho que não é necessário dizer, bem, é óbvio que sim. Sinto às vezes saudades claro, da facilidade com que uma pessoa se revê e se encontra nas pessoas que vai vendo, nas ruas por onde anda, de alguma forma as coisas por vezes serem mais familiares. Claro que por vezes também sinto saudades de algumas coisas de comida, de, de- do bom tempo também às vezes. Mas pronto, isso são coisas um pouco mais acessórias. Mas é por fases, acho que
eu tento não pensar muito tento não pensar muito no assunto também, para não despertar as saudades. Vamos deixar as talas quietinhas então, não quero ser maldosa. Ana, muito, muito obrigada pela tua partilha, por estares aqui connosco no Alma Lusa Podcast, por dares aqui a tua partilha. Realmente a tua área de formação, a tua experiência, para já foi de uma área distinta de todos os outros nossos convidados, foi muito interessante. É sempre bom saber que temos portugueses por diferentes áreas espalhados por toda a Alemanha. Muito obrigada. Obrigada, Cia. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades, e para a semana teremos mais um convidado que nos vai contar tudo sobre as suas experiências aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas coisas boas da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.